Salve família! E aí, tudo bem com vocês? Vamos dar início aqui às aulas de Direito Processual Penal. Hoje eu vou trazer para vocês os princípios, norteadores do Direito Processual Penal. Já vou adiantando, quem é novo no canal, vá naquele sininho ali embaixo, sigam a gente, curtam a nossa aula. Gostaria de dizer que eu vou ficar aqui com a matéria de Direito Processual Penal com vocês. Meu nome é Renan Alcântara, sou advogado criminalista, sou pós-graduado em Ciências Criminais e estou aqui nessa matéria para trazer o melhor conteúdo para vocês, para garantir a aprovação de vocês. Beleza? Vamos lá? Então vamos lá. Quais são os princípios? Temos 12 princípios no direito processual penal. Ah, Renan, eu vou ter que decorar tudo? Não. Se vocês observarem cada nome desses princípios, alguns deles vocês já só de ler vocês já entendem, do que eles se tratam. Outros vocês vão acabar lembrando das aulas de penal. Muitos acabam se relacionando. Então, quais princípios nós temos? Princípio do devido processo legal, um dos mais importantes, se não mais. Princípio da inocência, ou a presunção de inocência. Princípio do juiz natural. Princípio da legalidade da prisão. Princípio da publicidade. Princípio da verdade real. Princípio do livre convencimento. Princípio da oficialidade. Princípio da disponibilidade. Princípio da oportunidade, princípio da indisponibilidade e princípio da legalidade. Hoje eu vou tratar com vocês até o princípio da verdade real. Entendeu? Então vamos lá. Princípio do devido processo legal. Ele consta no nosso artigo 5º da Constituição Federal. Isso mesmo, meus amigos, Constituição Federal. Vocês vão ver nas aulas de princípios que a grande maioria dos artigos sobre princípios processuais penais, eles constam na nossa Constituição Federal, pois principalmente nesse artigo 5º, que é o artigo um dos mais importantes da Constituição Federal. Eu acredito, eu não falo isso como alguém que vem da área do direito, mas eu acredito que todas as pessoas, todos os brasileiros deveriam ter consciência de todos os artigos do artigo 5º da Constituição, visto que são os direitos fundamentais dos brasileiros que estão nesse artigo. Então eu trago aqui no artigo 5º, esse inciso do qual diz sobre o devido processo legal, que diz que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Ou seja, todo mundo que cometeu um crime, ela só poderá ser presa após que o juiz verificar no processo que o processo ocorreu de toda maneira correta, observando as garantias do indivíduo, do qual eu trago aqui. Quais são essas garantias que devem ser respeitadas? A garantia do direito da ação, garantia do contraditório, da ampla defesa, probalista, da recursividade, da imparcialidade do juiz natural. Entendeu? O juiz natural, vocês vão ver depois algumas coisas aqui, vocês vão ver depois. Trago aqui, por exemplo, a probalista, um dos fatos mais importantes. Isso vale principalmente para vocês. Muitos querem seguir a carreira policial. A probalista, eu tenho muitos colegas policiais e eu vejo muitos cometendo falhas gravíssimas com a questão de prova. Entenderam? Então, o que eu posso dar exemplo para vocês, um caso onde o rapaz é abordado e tem-se a suspeita, de que o mesmo é traficante de drogas. Naquele momento não tem nenhuma prova, porém tem o celular dele. O policial pega o celular do indivíduo, abre o celular do indivíduo, desbloqueia,
ou pede para ele desbloquear, e sai fuçando o celular do indivíduo procurando provas, e aí ele acha imagens de várias toneladas de maconha que ele revendeu, né? Ou então dolinhas de maconha que ele recentemente traficou e que não tinha mais exatamente porque tinha vendido naquele momento. Ele leva até a autoridade policial, instaurado o inquérito, chega lá no momento e o juiz diz: eu tenho que soltar ele, porque a prova é ilícita. Naquele momento você violou o direito da privacidade do réu. Ou seja, aquela prova aí que poderia ser lícita se tornou ilícita no momento que o policial invadiu o celular do indivíduo. E aí é nessas que depois vem na televisão filmar: ó, cara entrou, foi solto, a justiça tá soltando todo mundo e coloca a culpa na justiça. Aí não é bem assim. Muitas vezes vem de um erro do policial no início de toda a autuação. Entenderam? Então, imparcialidade do juiz. Caramba, tem juiz que ele é mais ele tá mais para promotor do que para um juiz neutro, entendeu? Contraditório, direito de defesa, entendeu? A ampla defesa leva o rapaz até a delegacia preso em flagrante. Na hora de colher o depoimento, colhe o depoimento sem advogado ou sem defensor público. Nulo, totalmente nulo. O processo naquele momento é nulo. E aí depois a pessoa é solta e mais uma vez vamos colocar a culpa na justiça. Então devem ser observados todos esses princípios. Entenderam? Outra coisa que acontece muito, que eu temo em dizer, que é pouco, súmula do STJ, do qual diz que não devem ser utilizadas algemas no indivíduo, a não ser em casos específicos, e que nesses casos específicos devem se constar no inquérito, no momento do depoimento do policial que levou o indivíduo até a autoridade policial na delegacia. Ele deve se constar no inquérito um motivo. Eu já cheguei na delegacia, meu cliente está lá, algemado, não foi um caso grave, não ofereceu resistência, era um caso simples e ele estava algemado, foi levado no camburão algemado na frente de todo mundo, dos vizinhos. E quando fui ler o depoimento do policial, ele nem informava o porquê tinha sido algemado. Naquele momento levei meu cliente até a fazer o exame de corpo de delito, porque as algemas estavam bem apertadas, então consta no corpo de delito a marca das algemas. Anexei o processo, cheguei lá no processo e pedi a nulidade de todo o processo, porque partiu de uma ilicitude já no início do processo. Entendeu? Então são coisas que devem ser observadas para seguirem o devido processo legal. O fato que eu trago aqui para vocês, garantias constitucionais imprescindíveis ao acusado. Como eu estava dizendo, são coisas que devem ser respeitadas, senão é totalmente ilegal, não vai ocorrer o devido processo legal. Entendeu? São nulidades que deve ter total cuidado. Então, assim, são princípios constitucionais que garantem ao indivíduo que ele vai ser processado do jeito correto. Então, um princípio que eu trago aqui, primeiro, a não identificação criminal de quem é civilmente identificado. Ou seja, se você sofreu um processo civil, processo de danos morais, não vai, num dito popular, digamos, sujar sua ficha, entendeu? Sua ficha só é suja quando você é condenado criminalmente. A prisão, ela só será realizada em flagrante ou por ordem judicial, entendeu? O relaxamento de prisão, que são os casos onde, como eu estava trazendo para vocês, casos de prisões ilegais. Então, o remédio constitucional que devemos utilizar é o relaxamento da prisão, importantíssimo. E não é fácil se provar que uma prisão é legal, viu? Já digo pra vocês. É bem o contrário do que a mídia, que muitos dizem por aí. Não é fácil.
Comunicação imediata da prisão ao juiz competente e à família do preso. Isso, como eu disse, porque existem muitos momentos que seguem essa nulidade ao que eu vou dizer no o que eu disse anteriormente, né? E que vocês vão ouvir agora. O direito ao silêncio, né? Bem como a assistência jurídica e a família e familiar ao acusado. Ou seja, muitas vezes eu chego na delegacia e depoimento foi ouvido sem um advogado. Eu faço ouvir de novo. Porque senão aquele depoimento sem advogado é nulo. Eles não informam. Entendeu? E é obrigatório informar a família do preso. Na grande maioria esmagadora das vezes, eles não informam a família do preso. É complicado. Identificação dos responsáveis pela prisão ou pelo interrogatório policial, como eu disse no inquérito, a questão das algemas, lembram? Se lá tem o depoimento, né, do policial que foi preso, que fez a prisão, deve informar o nome, até porque no dia do julgamento daquele indivíduo, né, quando chegar a fase processual, os policiais envolvidos na prisão dele vão ser chamados a depor como testemunha, entenderam? Como testemunha. Ali eles não são autoridades nenhuma. Ali eles são apenas testemunhas. Direito de não ser levado à prisão quando admitida a liberdade provisória ou sem o pagamento da fiança. E impossibilidade da prisão civil, observadas as exceções dispostas no texto constitucional. Gente, você está devendo fulaninho, você deixou de cumprir uma obrigação de fazer, imposto à alienação civil. Você não pode ser preso por isso, entendeu? Mas existem só as exceções. Qual a prisão civil cabível? Prisão por inadimplemento de pensão alimentícia. Então você já deve estar cansado de saber. Muitas vezes as pessoas confundem. Quem deixa de pagar pensão não é prisão criminal, ali é uma prisão civil. Entendeu? E é isso. Antes de seguir para o próximo princípio, como vocês devem ter observado, em cada coisa que eu trago aqui para vocês, eu trago qual o local onde se encontra na lei. Por quê? Os concursos públicos, hoje em dia, não só concurso, mas exame da ordem, o que for, exatamente para que não se tenham interpretações dúbias, eles estão trazendo a letra da lei. Então é importante você ver o que está escrito na lei e não na doutrina, porque doutrina normalmente se trata de uma opinião de terceiros. E a lei, o que está na letra da lei, é o que vai cair na sua prova. Isso que eu estou dizendo, sou bem objetivo. O que vai cair na sua prova é a letra da lei. Se você estudar com base no que está na lei, não tem erro, meus amigos. O princípio da presunção de inocência. Tema polêmico, tema muito polêmico, e que eu já venho adiantando para vocês. Não tragam a opinião pessoal de vocês para o dia do exame. Sempre digo, tragam o que está com base na lei. Porque já vi muita gente sendo prejudicada por questões de interpretações. Interpretação é outra coisa, sustentar a tese é outra coisa. Pro dia do exame ele vai te pedir o que está aplicado na lei, entendeu? Então, por exemplo, o que diz o princípio da presunção de inocência: ninguém poderá ser culpado senão após o trânsito em julgado de uma sentença condenatória. Ou seja, o indivíduo que está sofrendo um processo criminal e ele já foi condenado em primeira instância, em segunda instância, ou então que ele está sofrendo uma investigação em face de inquérito policial, ele não pode ser considerado culpado. Consequentemente, até que se venha o trânsito em julgado, ele não pode ser preso. Claro, com suas devidas exceções, que eu irei apresentar depois. Mas, Renan, você está querendo dizer que tem que deixar todo mundo livre? Não é bem assim, como eu já disse, tem suas devidas exceções. No direito tudo depende, mas tem uma coisa que não depende. Por exemplo, cabe o ônus da prova de culpabilidade à acusação.
Sempre a acusação vai ter que apresentar indícios fortíssimos de que não tenha nenhum tipo de dúvida de que o autor cometeu realmente o delito o que está sendo apresentado. Logo depois disso, e com a defesa? O que a defesa faz? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Ele apenas vai se defender, mostrar que aquelas provas não provam nada ou não provam que ele cometeu o crime, ou então apresentar indícios de que ele não cometeu aquele devido crime apresentado. Mas, e se ele tiver provas de que ele cometeu o crime, ele tem que apresentar? Não. Aí vem o chamado o direito ao silêncio. O que pode acontecer? Ninguém é obrigado em um depoimento na delegacia a contar, né? Quem está sendo acusado, né? Não é obrigado a falar nada. Ele pode ficar quieto. Uma audiência, ele pode ficar calado. Inclusive tem uma extensão do direito ao silêncio, que é a questão de faltar em uma audiência. Então ele não pode ser punido por isso. Entendam? Em um processo civil, a pessoa que falta uma audiência é revelia. Um processo criminal, não, é extensão do direito ao silêncio. Se ele quiser, ele pode não ir, porque se ele for, ele pode dar um depoimento que ele pode se prejudicar. E isso, mesmo ele não dando depoimento, digo e repito, ele não pode ser prejudicado por isso. Ele não pode ser incriminado somente pela falta dele na audiência, ou não a não prestação do depoimento dele, mesmo que ele vá e ele diga que não quer falar nada, é o direito dele. Mas como eu disse, quando se acusa alguém de um crime, se imputa um crime a uma pessoa, você tem que apresentar fortes indícios. E quando você não apresenta, e que o juiz olha para o processo e vê, ele sente uma dúvida de que se o indivíduo cometeu o crime ou não, deve-se aplicar o princípio do indúbio pro réu. O que quer dizer com isso? Na dúvida, você tem que absolver o réu. A gente parte do pressuposto no direito de que é melhor ter um culpado solto do que um inocente livre. Como eu disse para vocês têm que deixar a opinião pessoal de lado no momento da avaliação, senão podem ser prejudicados. Entenderam? Então, aula rapidinha de história do direito agora. Muita gente pergunta, porque no direito vocês têm muitos termos em latim, né? Que nem indúbio pro réu, tem mais que eu vou falar agora. É porque o berço do direito está na faculdade de Bolonha, na Itália. Então, por isso muitos termos que nós usamos são em latim. Passando por último ponto, as excepcionalidades das medidas cautelares. É como eu disse a vocês, o cara tem que ficar solto até que o julgamento chegue no STF ou algo do tipo. Não, tem suas excepcionalidades. Por isso que eu trago aqui o periculum libertatis e o fumus commissi delicti. E o que eu quero dizer com isso? Tem certas ocasiões em que não tem como deixar um indivíduo solto. Então, vocês já devem ter ouvido falar muito de prisão preventiva e prisão temporária. Às vezes o indivíduo ele pode querer estar atrapalhando as investigações, ocultar provas, né, da acusação, ou seja, a acusação quer apresentar testemunhas, o indivíduo vai lá e ameaça as testemunhas. Entenderam? O indivíduo ameaça sua ex-namorada. E tem provas suficientes ali que se ele ficar solto, ele vai matar a ex-namorada. Então se prende o indivíduo. Ele descumpre uma medida protetiva, por exemplo, decretada prisão preventiva. Então sempre... Outro caso, um indivíduo é uma pessoa de posses. Vamos lá, para ver que não é só qualquer um que deve ser preso. Ele é uma pessoa de posses. Ele tem passaporte, tem dupla nacionalidade. Então ele poderia muito bem, depois de cometer um crime, fugir para outro país e se abrigar lá. Nesse momento, tem indícios de que ele pode fugir, decretada a prisão preventiva pelo risco de fuga. Tem que ter tudo para se garantir o direito. Então é isso, meus amigos. Princípio do juiz natural. Então, o que quer dizer com isso? É a garantia de julgamento por um juiz competente. Renan, então você está dizendo que se o juiz ele dá sentenças ruins,
se ele é um juiz que demora de dar um despacho, de dar uma sentença, ele é um juiz incompetente. Não, não é bem isso. Vamos lá, para a linguagem jurídica. Para nós, o juiz competente é um juiz que ele tem derivado da competência profissional dele num quesito. Vamos dar um exemplo. Um juiz civil não pode julgar um processo criminal. Vamos lá. Um juiz que está numa vara criminal não pode julgar um processo tributário, que seria da vara de fazenda pública, por exemplo, entendeu? Então, assim, é a garantia de um juiz competente para julgar o seu processo. Então, quando eu estou dando esses exemplos, eu estou dando exemplos de competência, né, da área jurídica. Então, um juiz criminal vai se julgar somente processos criminais. Entretanto, temos outra competência que é a competência territorial. Então, vamos dizer, se o crime ele aconteceu em uma via pública ou em uma via federal, na verdade, ou então se ele aconteceu contra um agente federal, ou então se o crime imputado é um crime federal, a competência para julgar esse crime é um juiz federal, ou seja, um juiz de vara criminal federal. Entenderam isso? É isso que eu quero dizer para vocês. E também tem a proibição da criação de tribunais de exceção. Vamos dizer, a pessoa comete um crime hoje, é um crime terrível, que abala toda a estrutura brasileira, super comentado. E aí, nesse momento, após o cometimento do crime, devido a esse clamor público, se cria um tribunal que vai julgar a pena de morte. Então, um tribunal que vai julgar sem respeitar todas as leis, todos os princípios que eu já falei para vocês anteriormente. Não pode, não pode. Tudo tem que ser com leis anteriormente à infração penal. Entenderam? Então, por exemplo, naquela comunidade lá onde vocês já ouviram falar que tem o Tribunal do Crime. Tribunal do Crime não vale, viu, gente? Não, não, não. Tribunal do Crime é tribunal de exceção, não conta. O segundo princípio para vocês aqui, ó, rapidinho, galerinha, princípio da legalidade da prisão. Vocês devem estar pensando, porque eu já falei sobre isso. Tecnicamente, eu já falei isso na primeira aula, no princípio do devido processo legal. Então, assim, o princípio da legalidade da prisão, o que ela vem dizer com isso? É a livre locomoção, ela é derivada do artigo 5º da Constituição, do qual fala da livre locomoção do território nacional no tempo de paz. Esse artigo 5º da Constituição, viu? Vocês devem ter ouvido muito. Inclusive, eu assisti uma belíssima aula do professor de Constitucional do nosso curso. E ele, na última aula, ele estava falando exatamente sobre esse artigo 5º, o grande artigo 5º da Constituição. A livre locomoção. Também popularmente conhecido vocês devem ter ouvido muito, principalmente nessa época de pandemia, as pessoas falando muito: eu tenho meu direito de ir e vir. Entendeu? Só que assim, você tem seu direito de ir e vir. Entretanto, como eu já disse no direito, praticamente tudo depende. E eu vou te mostrar isso aqui. Você tem seu princípio, você tem o seu direito de ir e vir, porém, algumas coisas devem ser respeitadas. Se você desrespeita a lei, desrespeita alguns, como eu já trouxe em outros princípios, se você acaba cometendo algum crime, algo do tipo, você é retirado o seu direito de ir e vir. Por isso que se trata do princípio da legalidade da prisão. A prisão tem que ser legal. Então eu trago alguns princípios derivados desse princípio, que é o princípio da personalização da pena. Ou seja, a pena tem que ser aplicada àquela pessoa que cometeu o crime. Digamos que um traficante vai e já está com mandado de prisão expedido, e em uma troca de tiro, depois, quando ele está foragido, o processo está em curso, ele acaba morrendo. Não tem como se aplicar a pena aos familiares dele, entenderam? Princípio do contraditório e ampla defesa, assim como a presunção de inocência. A presunção de inocência já trouxe para vocês. Contraditório e ampla defesa, ou seja, o direito de você se defender das acusações que você está recebendo.
Ninguém será preso se não em flagrante delito ou por ordem escrita fundamentada da autoridade competente. Ou seja, você só pode prender uma pessoa se o policial chegar e encontrar ele praticando o crime em flagrante, ou então se já tiver um pedido de prisão preventiva ali, ou um pedido de prisão temporária. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. É o que eu vou trazer mais logo para vocês. Um tema importantíssimo que vocês devem ter ouvido falar muito. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem pagamento de fiança. Ou seja, ninguém poderá ser mantido na prisão se é um tipo de crime que se caracteriza o pagamento de fiança, ou então a pessoa já cumpriu a sua pena, ali já está um certo tempo, ali que já tem a garantia de que ele ganhe a sua liberdade provisória, e o juiz não pode simplesmente chegar e falar: eu não quero liberar, ele cometeu um crime terrível. Não, tem que respeitar os seus princípios. Vamos lá. Impossibilidade da prisão civil, observadas as exceções dispostas no texto constitucional. Isso eu já trouxe para vocês. E o que eu quero dizer com isso? Você não pode ser preso por estar devendo, entendeu? A não ser que essa dívida seja de pensão alimentícia. Vamos lá. O Estado indenizará toda pessoa condenada por erro judiciário, bem como aquela que ficar presa além do tempo fixado na sentença. Ou seja, a pessoa que está presa, que é uma confusão. Isso acontece muito, gente. Infelizmente isso acontece muito. Mais do que deveria acontecer. Pessoas presas de forma condenadas. Isso aí eu já vou entrar na questão de racismo estrutural. Vamos para outro tema já aí. E por último, deixei para vocês o principal que vocês devem ter ouvido falar muito: o habeas corpus, que é conceder o habeas corpus para aquela pessoa que esteja sofrendo, a pessoa que está presa ilegalmente. Então, podem observar, deve-se tem muitos indícios para uma pessoa estar presa. Para que se conseguir liberar um habeas corpus, gente, é sério, um habeas corpus é muito difícil de que o juiz aceite. Tem que ter todas as provas possíveis de que essa prisão é ilegal. Não entra no mérito, entendeu? Não vai se buscar se aquele crime imputado à pessoa é fato ou não. Vai se buscar se aquele momento processual ele deveria estar preso ou não. Entenderam? Do então, princípio da publicidade. O que é o princípio da publicidade, Renan? Ora, todo processo é público, exceto aqueles que tramitam em segredo de justiça. Gente, hoje, assim, vamos falar, com a atualização, né, tecnológica, muitos processos hoje são físicos ou digitais. Antes eles eram físicos. Como são digitais, acaba delimitando para que você tenha acesso ao sistema, né? Nós advogados temos o sistema PJE, juizado temos Projude, tem o ESAGE, são sistemas que a gente precisa de um acesso, né, para poder olhar os processos. Porém, nós que temos acesso, podemos olhar qualquer processo que nós quisermos. Se for processo físico, algumas varas, inclusive de fazenda pública aqui, Fora Rio Barbosa, tem processos físicos. Então, se a gente chegar lá e falar: eu tenho o número do processo tal, eu quero dar uma olhada nele, você só não pode levar para casa, entendeu? Não pode retirar de lá. Você pode pegar, abrir e olhar o processo de qualquer pessoa, exceto aqueles que tramitam em segredo de justiça. Então, assim, o processo que tramita em segredo de justiça, eu sendo advogado, outro processo lá, eu não tô pleiteando ser advogado de nenhuma das partes, eu não posso olhar. Qualquer outra pessoa não pode olhar, entendeu? Eu tenho alguns processos, inclusive em segredo de justiça, criminais, entendeu? Tem um processo criminal mesmo que o réu, tô na acusação, e o réu, ele é uma pessoa assim de influência. E aí o juiz decretou segredo de justiça. Processos de família normalmente são em segredo de justiça, né? Mas sim, como eu já disse, exceto processo que tramita em segredo de justiça. Assim, quanto à restrição, né?
que eu disse, ninguém pode olhar, em questão de segredo de justiça, essa restrição ela não pode atingir, né, nem o advogado, nem o réu, nem os órgãos da acusação. Óbvio, não tem como o réu buscar seu direito de defesa, né, o advogado ali defendendo seu cliente sem ter acesso aos autos. Não tem como. Agora sim, uma importante observação. O que eu estou falando que todo processo é público é processo. Presta bem atenção. Processo. Não é inquérito. Inquérito policial é outra coisa. O inquérito, ele é sigiloso. Quem pode olhar é o advogado, suas partes, a acusação, tudo mais. Segue as restrições, como eu falei anteriormente. Entretanto, tem algumas opções de restrição até para o advogado. Por exemplo, o inquérito policial tá com uma interceptação telefônica. O advogado do réu, ele não pode ter acesso ao inquérito naquele momento e saber que seu cliente está sofrendo uma interceptação telefônica. Ele vai ligar lá, ó, fulaninho, ó, não fale mais nesse telefone não, porque a polícia tá ouvindo tudo que você tá falando aí, viu? Beleza, aí o cara vai e descarta o telefone. Não tem como, né? Então, tem coisas assim que até são óbvias. E é isso. O que eu tenho a dizer sobre o princípio da publicidade para vocês. Princípio da verdade real. Ora, o princípio da verdade real, ele deve, né? Mostra que o processo penal, ele deve tentar averiguar e descobrir qual a verdade real daquele caso que está sendo, né, processado ou investigado. Eu sempre costumo dizer, até para os meus clientes, que a verdade real do processo penal, na verdade, é uma verdade processual. Porque o juiz, ele não tem como adivinhar. O juiz não pode investigar. Entenderam? Repito. O juiz não pode investigar réu. O que ele pode investigar são os fatos da verdade real de acordo com as provas que estão ali no processo. Entenderam? Ele vai buscar uma verdade real com as provas que estão no processo. Então quem investiga é a polícia. Então o juiz ele pode determinar, no caso de o delegado solicita uma investigação, o juiz vai lá e determina, entendeu? E o delegado vai lá e investiga. Então as operações da polícia vão lá e investigam. O que não pode é um juiz de ofício determinar uma investigação com algumas ressalvas, como por exemplo leis que partam do leis que sejam restritas ao Supremo Tribunal Federal, por exemplo, ao se tratar de ofensas dirigidas ao órgão institucional e que eles podem, por ofício, abrir investigação, ou seja, abrir inquérito. Entenderam? Mas isso não vai cair para vocês. De regra, o juiz não pode investigar. Entendeu? O juiz não pode oferecer provas. Isso cabe à acusação. Então a verdade real, que chama de verdade processual, é através das provas que estão ali naquele processo, vão se buscar descobrir qual realmente é a verdade dos fatos. Então acontece muitas vezes de chegar um processo, como já trouxe para vocês antes, em que a acusação oferece poucos indícios de evidências. Então o juiz não tem como buscar uma verdade real ali. E nesse caso vai ser absolvido o réu. Então é o que eu trago para vocês. Um abraço.